Podcast ABTCP Giro Setorial. O resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel começa agora. Olá, ouvintes! É uma grande honra estar com vocês em mais um programa de notícias sobre a cadeia produtiva da nossa indústria, com destaque para os fatos divulgados nas últimas semanas. É isso mesmo, Patrícia. Se a rotina de vocês, ouvintes, está complicada e sem tempo para acompanhar as mais recentes divulgações, ouça o nosso programa nas principais plataformas de streaming e fiquem atualizados. Afinal, separamos os principais fatos e também apuramos mais dados com nossas fontes e entrevistas curtas e objetivas aqui para vocês. E neste Giro Setorial, 22ª edição, nosso primeiro bloco traz os avanços do projeto Bio-CMPC. Vamos falar sobre o novo aporte de capital da Klabin e teremos um lançamento de papel ticho dispersível. E não é só, apresentaremos ainda as parcerias estabelecidas com startups para avanços em transformação digital. Já no segundo bloco, acompanhe os principais resultados do último trimestre das empresas, dados do mercado e sustentabilidade. E não deixem de conferir, no terceiro bloco, as oportunidades em carreiras e qualificação profissional, além de dicas de eventos e as ações sociais das empresas. Após esta breve introdução sobre os temas deste programa, começamos falando sobre a CMPC, que avançou em suas ações relativas ao projeto Bio-CMPC. Aliás, convido a todos para conferir mais informações e vídeo em notícia publicada em destaque sobre o tema na homepage da Revista O Papel, em revistopapel.org.br. O projeto Bio-CMPC foi anunciado em agosto de 2021, contemplando investimento de 2,75 bilhões de reais, destinados à modernização da planta industrial de celulose de Guaíba, Rio Grande do Sul, para aliar tecnologia à sustentabilidade. Na prática, as modernizações tiveram início em setembro de 2021, com as obras antecipadas, período em que são realizadas atividades que antecedem a construção de novos equipamentos e espaços previstos no escopo do projeto. Já o início oficial das obras de modernização aconteceu em dezembro do ano passado, a partir da colocação da estaca inicial no local onde será instalada a nova caldeira de recuperação. O equipamento de ponta destinado à geração de energia limpa será responsável por aumentar ainda mais o índice de autossuficiência em energia da empresa. Com o andamento do Bio-CMPC, a previsão é de que sejam criados cerca de 7,5 mil novos postos de trabalho durante a execução das obras, sendo a captação de grande parte dos profissionais feita em Guaíba, no Rio Grande do Sul, o que torna o projeto o maior investimento em ESG do Estado. Conversamos com Maurício Harger, diretor-geral da companhia no Brasil, sobre o projeto e também sobre a relação da CMPC com a comunidade. Maurício, obrigada por estar conosco neste programa. De forma pioneira no Brasil, a CMPC vai lançar o Centro de Controle Ambiental, espaço voltado ao acompanhamento em tempo real de performance ambiental da empresa. Pergunto, quais tecnologias serão empregadas para o funcionamento do espaço na prática e quais dados espera-se obter? Como parte integrante do projeto Bio-CMPC, o Centro de Controle Ambiental será um espaço de acompanhamento contínuo e em tempo real dos parâmetros ambientais no entorno da unidade industrial, atendendo aos critérios e normas nacionais e internacionais relativas ao meio ambiente. Esse novo espaço conta com diversas tecnologias de monitoramento. Uma delas é o sistema de avaliação da dispersão da pluma de odores, uma plataforma que utiliza inteligência artificial e análise de dados para obter prognósticos que antecipem potenciais interferências. Para isso, nossa unidade conta com 18 sensores, também conhecidos como narizes eletrônicos, uma evolução no controle e mapeamento de odores na unidade. Além disso, o Centro de Controle Ambiental vai integrar dados de 2 estações de monitoramento da qualidade do ar, do Sistema de Monitoramento Emissões Fugitivas e Partículas Emitidas no processo industrial, das estações de monitoramento contínuo de ruído, além de contar com uma equipe dedicada ao acompanhamento corretivo e preventivo. Maurício, ao todo 31 medidas compõem o projeto Bio-CMPC, 9 ações relacionadas à implantação de novos equipamentos de controles ambientais e o repotenciamento de sistemas já existentes, 8 novas iniciativas voltadas à gestão ambiental e 14 ações de modernização operacional. Quais dessas medidas têm demandado a maior atenção por parte da empresa e por quê? As 31 medidas que compõem o Bio-CMPC trarão grandes contribuições em produtividade e sustentabilidade, não somente para a unidade de Guaíba, mas para o setor de celulose, uma vez que a planta se tornará referência em diversos temas relacionados ao meio ambiente. Uma das ações mais importantes é a revisão e repotencialização do sistema de coleta de gases, tornando-o ainda mais eficaz.
Com isso, a planta da CMPC no Brasil terá o melhor sistema de tratamento de gases do setor no país e um dos melhores do mundo. Outra importante medida que contribuirá com os indicadores de meio ambiente é o desligamento da caldeira de força a carvão, que também posicionará a unidade nos menores níveis de emissões atmosféricas da indústria no Brasil. A planta de Guaíba já é referência mundial em economia circular, reciclando 100% dos resíduos do processo industrial. Com as medidas do BioCMPC, continuaremos sendo uma empresa zero resíduos, mas diminuiremos consideravelmente o volume gerado e eliminaremos os resíduos de cinza. Também vale destacar a construção de uma nova caldeira de recuperação, a terceira em nossa unidade. Este equipamento utiliza a tecnologia associada à operação para produzir energia limpa, aumentando ainda mais o índice de autossuficiência da empresa. Alinhado aos ideais ESG, Maurício, com o projeto BioCMPC, a companhia lançou, nesta última semana, uma campanha nacional com foco na adoção de ações sustentáveis no dia a dia das pessoas. A empresa, portanto, enfatiza o seu relacionamento com a sociedade. Quais, então, são as principais ações que foram tomadas em conjunto com a comunidade? É do nosso propósito conviver com as comunidades vizinhas. Mantemos um relacionamento próximo com os moradores do entorno das nossas operações e estamos sempre abertos a receber suas contribuições. A partir do feedback dos nossos vizinhos, desenvolvemos um planejamento muito cuidadoso em relação às obras, que ocorrem preferencialmente em dias de semana e horário comercial. O canteiro de obras também se encontra afastado da unidade industrial. O ingresso de veículos e profissionais do BioCMPC ocorre preferencialmente em nosso acesso privado junto à BR-116, evitando o aumento de tráfego no município. Esses e outros cuidados surgiram a partir das nossas práticas de relacionamento com as comunidades vizinhas. Agradecemos o Maurício pela participação, desejamos sucesso ao projeto e ressaltamos que o filme, que já está no ar em TV aberta nacional, também pode ser conferido no canal da empresa no YouTube. A campanha do projeto BioCMPC contempla ainda peças de divulgação das ações da empresa na mídia off e online, e vale dizer que ela cria um paralelo entre as principais iniciativas verdes implementadas pela companhia e os hábitos simples que fazem toda a diferença na preservação do planeta. A campanha foi idealizada pela agência ROC, localizada no Rio Grande do Sul. E outra localidade que também prosperará com a presença da indústria de celulose é o Ceará. A Klabin anunciou um investimento de 188 milhões de reais para a expansão de sua produção de embalagens de papelão ondulado. O aporte permitirá à companhia ampliar a sua produção no Nordeste e atender ao crescente mercado de fruticultura na região, além dos segmentos de legumes e verduras e o setor industrial. O movimento contempla a aquisição de uma onduladeira e uma impressora, além da transferência de 2 impressoras da unidade de Goiânia, Pernambuco. O início de operação do projeto está previsto para ocorrer no primeiro trimestre de 2023 e a unidade passará a produzir 100 mil toneladas anuais de embalagens de papelão ondulado. Falando agora sobre novos lançamentos de produtos e serviços, a Essity traz ao mercado um produto para o segmento tixo com várias vantagens para os clientes de produtos Away from Home. Por meio da sua marca Thor, trata-se do Smart One Universal, um papel higiênico com o poder de se desintegrar rapidamente, não entupindo a tubulação, além de reduzir o consumo em até 40%. Com um dispenser que possibilita a retirada de apenas uma folha por vez, o Smart One Universal apresenta mais um benefício aos usuários, a diminuição do risco de contaminação cruzada, pois não há contato desnecessário com outras áreas do papel. Além disso, com o design hermeticamente fechado, o dispenser também protege o papel de contaminação do ambiente. Conversamos com a diretora comercial da Torque, Juliana Pereira, que nos forneceu mais detalhes sobre o produto, diferenciais e o plano para este mercado. Juliana, obrigada por estar conosco neste programa. Tal tecnologia de desintegração existe há anos no exterior, como se sabe. Por qual motivo ela ainda não estava popularizada no país? Quais as expectativas de vocês com esse novo produto e a abordagem da empresa para expandir esse mercado no Brasil? Isso mesmo. Os papéis que têm alto poder de desagregar, eles já são muito utilizados lá fora. Muitas pessoas que viajam, notam que podem jogar o papel do banheiro no vaso e que ele não entope, então eles são muito usados lá fora. No Brasil, a Essity está há 10 anos, a Torque há aproximadamente 5 anos, e nós lançamos agora a tecnologia do Smart One, que é o primeiro produto mais em larga escala que a gente está trazendo que tem essa tecnologia.
e eu vou dizer que ele tem sido muito bem aceito. Então a gente tem já vários clientes em diversos setores, tanto restaurantes quanto empresas na área de saúde e também várias fábricas que fizeram a troca do papel tradicional para o Smart One, que é esse papel que tem esse alto poder de desagregação. Então as nossas expectativas são as melhores, né? A gente tem feito testes, todos os clientes que testam têm um resultado bastante interessante e a gente tem aí crescido e expandido cada vez mais. Juliana, esse papel será destinado ao uso away from home. Como a empresa vê a importância da comunicação para o correto descarte do produto, não gerando confusão ao seu consumidor final? O uso do sistema Smart One da Torque foi pensado para empresas, bares, restaurantes, estabelecimentos de saúde, indústria. Realmente ele é para quando a gente está tendo alimentação fora do lar, como você comentou. E assim, o usuário do banheiro no Brasil não está habituado a jogar o papel no vaso, né, na água ali, muito porque os produtos que são, na maior parte, oferecidos, eles entopem, eles têm o risco de entupimento. Então, muitos estabelecimentos que fazem a opção pelo Smart One, pelo sistema Smart One, eles colocam ali uma sinalização muito simples, ali mesmo na área privada do banheiro, dizendo que o usuário sim pode fazer o descarte do papel ali mesmo no banheiro. Então, essa comunicação, ela é necessária, mas ela é também muito simples. Nós mesmos temos, né, diversos modelos de adesivos, algumas comunicações que ficam bastante bonitas, elegantes, e que o próprio proprietário pode ali baixar e colocar no seu estabelecimento, ou ele cria a sua própria comunicação. É importante dizer que o sistema Smart One, o dispenser e o papel para reabastecer, ele é um sistema muito simples. Então, a gente tem ele à venda, inclusive você pode comprar ele em e-commerce da marca ou dos nossos parceiros. Você compra, você instala, você abastece o papel e ele é muito intuitivo ali para começar a puxar o papel e ele dispõe uma folha de cada vez. Então ele vem não só com o sistema vedado, né, que ajuda muito para evitar a contaminação cruzada, como ele dispõe uma folha de cada vez e ele tem essa vantagem do descarte no vaso. Então, o sistema todo, se você compra ele, você vê que ele é muito simples, ele é muito intuitivo. Mas sim, eu acho que adesivos instruindo o usuário do banheiro ali, que ele pode descartar o papel no vaso, ele é interessante para reforçar e porque não é um hábito do usuário hoje aqui no Brasil, né? Seguindo para a nossa última questão, Juliana, o papel é importado ou será produzido no Brasil? A empresa tem planos de comercializar esse produto no varejo também? A Essity, através da marca Torque, vende a maior parte dos papéis aqui no Brasil com produção local, a grande maioria dos nossos papéis. Porém, esse papel, que é da tecnologia Smart One, ele é um papel importado. Ele é importado de uma planta nossa que fica no México, e essa planta, ela atende diversos países na América Latina. Então, nesse caso, faz sentido a gente juntar o volume de vários países, fazer uma produção mais eficaz, mais eficiente e, por consequência, também muito mais sustentável, e aí distribuir esse papel. Nesse caso, nessa tecnologia, esse é o modelo que a gente está utilizando. O sistema Smart One ele foi pensado para venda não no varejo e sim para uso profissional. Então a gente tem distribuidores, você pode encontrar isso no e-commerce, mas ele tem uma proposta de venda mais de uso profissional ou de alimentação fora do lar e não exatamente em varejo no papel higiênico tradicional. Agradecemos a Juliana pela participação e desejamos sucesso com o novo produto. Seguindo o programa, abordando as novas tecnologias, a IBEMA foi uma das empresas selecionadas no projeto BRDE Labs para diagnosticar possíveis melhorias de produção e buscar soluções por meio de inovação aberta, com apoio de startups paranaenses. O processo integra um projeto de transformação digital da empresa, que tem fábricas de papel cartão em Turvo, Paraná, Embu das Artes, São Paulo, além de escritório e centro de distribuição na região de Curitiba, no Paraná. A tecnologia da informação foi a área que avançou mais rapidamente no processo de inovação aberta. Sendo assim, foi identificada a necessidade de criar uma central de serviços internos de TI em nuvem para a IBEMA e a startup Ag10, que foi selecionada para encontrar a solução.
Para a IBEMA, foi desenvolvida uma plataforma que recebe e centraliza as demandas da companhia, com relatórios estratégicos gerados para a tomada de decisão, além de indicadores-chave que os permitem dar foco onde é necessário, resultando em um time mais organizado e produtivo. A Agidesk foi contratada em dezembro para implementar a central. Outras 2 startups estão sendo avaliadas para uma possível parceria com a IBEMA. E fechando assim este primeiro bloco, gostaríamos de dar os parabéns à Eldorado Brasil, que atingiu a marca histórica de 15 milhões de toneladas de celulose produzidas, 10 meses antes do que o projetado originalmente, de acordo com a capacidade instalada da fábrica. O 15º milhão chega 7 meses depois de ter celebrado o 14º em julho de 2021. A planta, que entrou em operação no final de 2012, completará 10 anos em dezembro deste ano. A capacidade nominal da fábrica é de 1,5 milhão de toneladas de celulose por ano, mas desde 2014, o total de celulose produzida anualmente é superior a isso, e há 5 anos está acima dos 1,7 milhão de toneladas por ano. E com essas excelentes notícias, especialmente selecionadas para os nossos ouvintes nesse giro setorial, vamos fechando então este primeiro bloco de acontecimentos registrados sobre a nossa indústria de celulose e papel nas últimas semanas. Abrimos este segundo bloco de notícias falando sobre os resultados das empresas, mercado e avanços em sustentabilidade registrados pelo setor. Grandes empresas da indústria de celulose e papel anunciaram seus resultados nas últimas semanas, confirmando o bom desempenho do período. Embora os entraves do mercado em algumas questões, como logística para o setor de celulose e disponibilidade de aparas para alguns segmentos de papéis, as companhias nacionais têm demonstrado uma grande expertise para desenvolver oportunidades. A Suzano encerrou 2021 com resultado operacional ajustado recorde de 23,47 bilhões de reais, 57% acima do obtido no ano anterior. A geração de caixa operacional de 18,8 bilhões de reais superou em 63% o registrado em 2020 e é maior do que 13,6 bilhões de reais que a companhia pretende investir em 2022. Já somados, os cerca de 7,3 bilhões de reais que serão destinados ao projeto Cerrado. Durante conferência com jornalistas, Walter Schalka, presidente da Suzano, destacou que o ano foi positivo, tanto pelos resultados, incluindo a redução do endividamento da companhia, quanto pelo anúncio de novos projetos. Schalka mencionou ainda que a inflação e altas de preço das commodities e químicos pressionaram os custos da Suzano. Com isso, reajustes foram anunciados desde o fim do ano passado, sustentados ainda pelo aumento da demanda global. Na realidade, é um conjunto de questões, mas eminentemente vindo de commodities. A primeira commodity a mais relevante é a questão do Brent de petróleo, que está em muitas partes da nossa cadeia de produção. Está nos tratores da silvicultura, está nas colheitadeiras, está nos caminhões de transporte de madeira para a fábrica, está na parte de gás, que também é ligado à questão do petróleo, em alguns dos nossos fornos, está na parte de transporte outbound também. Então, esse é um custo que é bastante relevante, além de estar no shipping também, nos navios. Então, essa é uma parte bastante relevante do aumento. Commodities químicas, que também subiram internacionalmente no último ano. Essa combinação é que está levando ao aumento de custo. Como o petróleo começou esse ano acima do que ele tinha fechado no ano passado, isso está provocando um novo aumento de custo nesse momento. Então, nós imaginamos que nós vamos ter o pico do custo caixa da empresa no primeiro trimestre desse ano e, de outro lado, decorrente de as paradas, porque nós temos muitas paradas programadas que estão sendo feitas nesse trimestre, e, portanto, vai ter um volume menor de produção nesse trimestre. Essa combinação vai levar a um aumento de custo nesse trimestre, que deve ser o pico do ano. É importante colocar que, estruturalmente, o custo da empresa lá na frente será menor, obviamente, ex-commodities, porque nós temos feito um programa grande de retrofit das nossas fábricas e também um aumento da nossa base florestal e aproximação da base florestal da nossa fábrica. Isso, ao longo do tempo, vai provocar uma redução de custo que será capturada e nós vamos dar maiores detalhes no dia 30 de março. Além da Suzano, a Dexco também registrou patamares recordes de receita,
EBITDA e lucro líquido em 2021, refletindo ainda o aumento da procura por materiais de construção naquela época para a reforma de casas, em virtude do isolamento social. No ano passado, o lucro líquido da companhia cresceu 280%, refletindo a melhora do mix vendido. Já a Klabin encerrou 2021 com o melhor resultado de sua história, com demanda aquecida em diferentes mercados, entre eles embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. No ano, a empresa registrou crescimento de 46% no EBITDA ajustado em relação a 2020, totalizando 6,865 bilhões de reais. Na comparação entre o último trimestre de 2021 com o mesmo período de 2020, o crescimento deste indicador atingiu 70%, chegando a 1,884 bilhão de reais. Por sua vez, a Sylvamo Corporation, ex-International Paper, obteve em seu quarto trimestre de 2021 EBITDA ajustado de 170 milhões de dólares, refletindo um forte desempenho comercial e operacional para o primeiro trimestre de 2022. A projeção é alcançar um EBITDA ajustado de 180 a 190 milhões de dólares. Conforme Jean-Michel Ribieras, presidente do Conselho de Administração e CEO da companhia, abre aspas, o impulso está forte em 2022, apesar dos desafios do custo de insumos, da mão de obra e da cadeia de suprimentos. Estamos bem posicionados para aumentar nossos lucros e gerar forte fluxo de caixa em 2022, reduzindo ainda mais a dívida e criando valor no longo prazo para as partes interessadas. Fecha aspas, disse o executivo da Sylvamo. E trazendo mais uma boa notícia, ao que tudo indica, ainda que existam percalços, o mercado mundial está aquecido. A China tem confirmado seus investimentos internos e também no mercado externo. Conforme a KPMG, o número de operações de fusões e aquisições envolvendo empresas chinesas no Brasil registrou alta de 180% na comparação entre 2021 e 2020. Além disso, em 2021, o percentual da participação dos chineses representou apenas 2% do total de negócios fechados, 674, considerando a participação de outros países nesses tipos de transações no Brasil. Os dados são da pesquisa de fusões e aquisições realizada pela renomada consultoria KPMG. Jean Paraskevopoulos, líder de clientes e mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul, disse que, abre aspas, o aumento expressivo no número dessas transações evidencia que as empresas e os fundos chineses estão bastante ativos em operações de fusões e aquisições no Brasil. Além disso, Brasil e China são parceiros estratégicos em setores relevantes da economia e há muitas oportunidades para que mais negócios sejam realizados, fecha aspas, disse Jean. Outra notícia relevante desta quinzena foi a decisão em primeira instância sobre a não tributação relativa ao uso de materiais de madeira apenas para transporte, como os pallets. Trata-se de decisão favorável às empresas que utilizam pallets no transporte de produtos, que não terão de pagar ICMS sobre eles. A decisão ocorreu a partir de um caso da indústria papeleira produtora de papel, papelão e embalagem, que compra esses itens para acomodar e transportar os produtos. A companhia havia sido multada pelo fisco estadual por não ter recolhido ICMS sobre as estruturas auxiliares, mas ficou comprovado que a empresa não produzia ou revendia os pallets, ficando esclarecido desta forma que a indústria não dava saída econômica ou jurídica a estes produtos, o que anulou o auto da infração. A advogada do Esturilho Advogados, Selma Cristina Ortiz Santos da Silva, explicou que, abre aspas, verificamos que os pallets serviam apenas de acoplamento da mercadoria, sem circulação como produto. Nesse caso, a empresa em questão produz caixas de papelão, não produz pallets. Eles são utilizados para proteger os produtos oriundos do papelão, como uma embalagem de transporte e não de venda. Fecha aspas, disse a advogada. Ficou claro que a empresa não estava comercializando os pallets, o que originou a ação declaratória pedindo o direito de anular o auto de infração do fisco. Fica então alerta a todos que utilizam este material de transporte e que estejam pagando tributo sobre eles, para que possam então pleitear a isenção. Agora vamos aos destaques das empresas em sustentabilidade. A Klabin foi anunciada novamente como uma das companhias que fazem parte do índice de Sustainability Yearbook 2021, organizado pela consultoria internacional S&P Global, responsável pela avaliação ESG, que dá origem ao índice Dow Jones de sustentabilidade.
Desta vez, a empresa ocupa posição privilegiada entre as mais bem avaliadas companhias em todo o mundo, sendo listada na categoria Ouro do setor de Containers and Packaging. Ao todo, foram mais de 7,5 mil empresas analisadas, sendo 41 delas do segmento em que a Klabin está inserida. Para compor este anuário, a S&P Global selecionou 30% das companhias melhor avaliadas em todo o mundo e, deste montante, 15% de cada setor. O The Sustainability Yearbook é uma importante fonte de dados para o mercado financeiro, utilizado por investidores, clientes, pesquisadores e diversos públicos de interesse. E não menos importante, dentre o tema sustentabilidade, está a notícia sobre a Irani Papel e Embalagem. Como parte do seu compromisso de colaborar com a preservação do meio ambiente e reduzir os impactos ambientais de acordo com as melhores práticas de gestão ambiental, a empresa fechou o ano de 2021 com um volume significativo de venda de créditos de carbono. Os principais clientes foram grandes empresas do panorama nacional que buscaram, através destes, a neutralização de parte das emissões. Foram comercializados ao todo 155.885 CERs, redução de emissão certificada, oriundos do projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, categoria Estação de Tratamento de Efluentes. Registrado na ONU como Irani Wastewater Methane Avoidance Project, este projeto foi o primeiro no mundo de tratamento de efluentes totalmente aeróbio. E com esta notícia sobre a Irani e a importância cada vez mais do mercado de carbono para o nosso setor no cenário da bioeconomia, vamos encerrar o segundo bloco desta 22ª edição do nosso podcast, a BTCP Giro Setorial, que traz a cada quinzena um resumo da notícia sobre a cadeia produtiva da indústria de celulose e papel. Dando continuidade ao nosso programa, neste terceiro e último bloco de notícias, como de costume, vamos falar de ações sociais e iniciativas das empresas, oportunidades do setor em carreiras e qualificação profissional, além de dar nossas dicas de eventos. Antes de iniciar falando das oportunidades, vamos destacar uma iniciativa da Cenibra, como parte do programa Qualidade de Vida, que vem promovendo diversas lives sobre saúde e bem-estar. A última delas, realizada em 9 de fevereiro, abordou o impacto do excesso de conectividade na saúde. Para orientar as pessoas sobre como se socializar digitalmente sem prejudicar a saúde, a Cenibra contou com a explanação de 2 especialistas no tema, Dr. Leonardo Machado, médico psiquiatra, e doutora Alessandra Regina, médico ortopedista. A gravação pode ser conferida no canal do YouTube da empresa. Os palestrantes debateram sobre o uso das redes sociais e os impactos na saúde mental, falaram sobre os desafios de equilibrar o uso da tecnologia e ter uma vida saudável, falaram sobre tratamentos para a dependência provocada pelo excesso de conectividade, a relação entre pais e filhos, a prática de atividades físicas durante a pandemia, dentre outros assuntos. As coisas foram se ampliando, e nós temos a possibilidade do smartphone. E aí foi uma grande revolução para um bocado de coisa quando o celular ele se transforma até para você fazer alguma ligação, mas eu próprio faço muito mais outras coisas no celular hoje do que ligação, né? A gente liga pouco pelo telefone. Então o smartphone faz com que a gente esteja tudo na hora. Isso é bom e ruim. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era estudante de medicina, eu já tinha mais fontes de estudo do que meus professores, porque eu já tinha acesso à internet. Só que eu tinha que chegar em casa, procurar um livro, procurar um PDF, procurar um artigo científico. Hoje, quando a gente está dou aula lá na Federal desde 2014, a gente vai vendo que você dá uma informação, a pessoa já está com o celular na mão e já checa se a tua informação está correta ou não, ou então pode aprofundar com um estudo científico. Isso aparentemente é bom, mas qual o problema? Esse excesso de possibilidade acaba abrindo um cardápio muito grande. E o que é que os estudantes me dizem? Professor, dá uma ansiedade enorme, porque antes o professor do senhor estudava por um livro, era aquele livro e pronto. O senhor já estudou por um livro, um outro PDF, um artigo científico, aula gravada. A gente, além disso, tem uma enorme quantidade de informações, a gente fica sem saber selecionar. E quando a gente dá uma boa aula, eles falam, professor, a gente gosta de assistir porque é como se fosse um sintetizador, um catalisador didático dessa oferta gigante que a gente tem. Então, a conectividade demais acaba gerando muita oferta. E essa oferta, no mínimo, pode gerar ansiedade, porque a gente fica com dificuldade de escolher. E como a gente tem um acesso muito fácil,
a gente acaba fazendo cenas como essa que eu vi, que provavelmente você que está vendo nunca aconteceu, mas às vezes acontece com algumas pessoas. Eu estava num restaurante e estava ali uma família, né? E essa família jantando, mas cada um estava com a cabeça baixa, com o seu celular na mão. E eu achei interessante porque ninguém conversava, eles estavam lá com o celular, o pai, a mãe, os filhos. E quando chegou o jantar, aí eles então pousaram para uma foto, uma selfie, e depois a filha entrou novamente. E eu queria ser seguidor dessa filha para poder ver o que é que ela fez, porque eu acho que ela postou a foto, deve ter colocado assim: jantar em família, nada igual, né? E você que está em casa, sei lá, porque sua família brigou, ou porque você está só solteiro, ou porque, sei lá, você não está bem, você vai ver a foto dessa pessoa e vai achar que só a sua família é problemática, porque a família dela janta e se comunga todos os dias no restaurante. Então, outro problema que esse excesso de conectividade traz para a nossa saúde mental é que a gente acaba facilitando a nossa comparação. E nós temos uma tendência, no que a psicologia cognitiva fala, de fazer uma comparação injusta. Muitas vezes, nós não nos comparamos com alguém que está pior do que nós. Nós nos comparamos com alguém que está melhor. E fazemos uma comparação para diminuir a nossa capacidade. E essa comparação injusta, que diminui a nossa capacidade, piora a nossa saúde mental. Então, a gente tem esse paradoxo. A conectividade virtual pode facilitar a conexão social, pode facilitar o vínculo dos relacionamentos e pode nos ajudar na saúde mental, mas, ao mesmo tempo, o excesso pode gerar uma quantidade enorme de informações, um fenômeno de repetição de informações erradas, de comportamentos prejudiciais, autolesivos, e, ao mesmo tempo, prejudicar, portanto, a nossa saúde mental. Algumas sociedades já falaram sobre a necessidade de diminuir o uso de telas, né? Até como o doutor Leonardo falou, por causa da questão cognitiva, mas também, para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, no novo guideline de recomendação de atividade física, que foi lançado em 2020, já frisou a importância da gente ter cuidado com o uso de telas e principalmente com relação ao comportamento sedentário. A gente tem que lembrar que o comportamento sedentário é aquele que a gente faz quando a gente está em repouso, acordado, né? Sentado ou deitado. E esse comportamento sedentário, ele está relacionado com várias consequências físicas. E no público adolescente, isso é mais importante. Teve um estudo em 2016 que mostrou que 81% da população adolescente mundial não consegue cumprir a quantidade mínima de atividade física. Isso é muito preocupante, porque a gente não sabe como é que esse adolescente que é inativo fisicamente vai chegar na vida adulta. Lembrando que as meninas são mais prejudicadas, elas têm uma tendência maior ao sedentarismo. E quando a ação é externa, a notícia fica por conta da Paper Excellence. A acionista da Eldorado Celulose no Brasil realizou uma doação para a Casa Ninho, associação sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes de todo o Brasil para auxílio no tratamento contra o câncer em São Paulo. A iniciativa foi realizada no final de 2021, quando a Paper convidou parceiros a reverterem os tradicionais brindes de Natal em doações de recursos para a instituição. Com a doação, a Casa Ninho vai poder investir em obras de ampliação das suas unidades, comprar mobílias e móveis, além de adquirir itens que reforçam o conforto das crianças atendidas. Com o sucesso da iniciativa, a empresa já projeta outras ações para angariar recursos e dar visibilidade para a obra social. Falando agora sobre as oportunidades do setor, a Suzano está com processo seletivo aberto para atender a sua operação florestal em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. As pessoas interessadas na vaga de analista de excelência operacional pleno precisam atender os seguintes pré-requisitos: ensino superior completo, preferencialmente na área florestal e ou agrícola, administração e engenharia, conhecimento intermediário de gestão de projetos, pacote Office e análise financeira e carteira nacional de habilitação categoria B. As inscrições seguem abertas até o dia 17 de fevereiro na plataforma de oportunidades da empresa, jobs.kenobi.com/Suzano. E para os jovens que querem iniciar no mercado de trabalho e desejam se qualificar profissionalmente, a Silvamo oferece 24 vagas para jovens em Mogi Guaçu, São Paulo.
As vagas são para jovens residentes próximos ao escritório da empresa na capital paulista e que têm idade mínima de 17 anos, renda per capita inferior a um salário mínimo. A iniciativa é fruto de um convênio firmado entre a empresa e o Formare, Programa de Qualificação Profissional para Jovens em Vulnerabilidade Social da Fundação IOSP. O curso oferecido é o de assistente de produção da indústria de processos, papel e celulose. Mas atenção, as inscrições se encerram hoje. Saiba mais em avaformare.org.br/cadastro. E já para quem tem foco em startups, a dica é o AGTech Garage, maior hub de inovação especializado no agronegócio na América Latina, que está com as inscrições abertas para o Intensive Connection Latam, programa de potencialização de startups que em 2022 chega à sua 4ª edição. Este ano, 7 gigantes do agronegócio integram esta categoria e poderão escolher soluções inovadoras para contribuírem com seus desafios dentro e fora do campo. Entre as empresas estão a Suzano, a Sicredi, a John Deere, a OCP, a Seva, a Bunge e a Bayer. As startups interessadas em participar do programa podem se inscrever até o dia 24 de fevereiro por meio do link agtech.com/intensive-connection. E para fechar a agenda com chave de ouro, a Voit e a BTCP promoverão um webinar sobre virtualização de sistemas de automação, que é um passo importante para a melhoria dos controles de processo e visa executar um ou mais servidores virtuais sobre um físico, permitindo maior densidade de utilização de recursos e aumentando o grau de segurança da aplicação. Ministrado pelo coordenador de serviços da Voit Paper América do Sul, Paulo Fiore, o encontro acontecerá na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, às 14 horas, horário de Brasília, pela plataforma virtual da BTCP. O webinar da BTCP é gratuito para os associados e acontece ao vivo e online. Para saber mais, acesse abtcp.org.br/webinar-abtcp-2022. Isso aí, Thaís. E para fechar nossos destaques sobre eventos, vamos deixar aqui o convite aos nossos ouvintes para visitar o site Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel da BTCP. O evento ocorrerá este ano, de 4 a 6 de outubro, em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Caros ouvintes, acessem abtcp2022.org.br e fiquem por dentro de tudo que ocorrerá no evento, bem como acompanhem o cronograma sobre a submissão de trabalhos técnicos para o Congresso ABTCP deste ano. Vamos ficando por aqui com este Giro Setorial, 22ª edição, convidando os nossos ouvintes para estarem conosco no nosso próximo podcast ABTCP, que será o Revista o Papel em Minutos, edição de fevereiro, que vai ao ar na próxima semana. O destaque de reportagem de capa será a expansão da OD Papéis Especiais e teremos mais conteúdos relevantes, como a entrevista sobre o tema Inovação Estrutural como fator determinante para a competitividade atual e futura da indústria, entre outros assuntos trazidos pelos nossos colunistas. E com este convite para estar conosco em breve, agradecemos os ouvintes pela audiência e encerramos o nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel.